Oi, feliz 2021. Estamos voltando aqui com nossa leitura do livro Um Curso em Milagres, falando sobre o quê? Sobre milagres. Para aqueles que estão entrando agora, essa é uma leitura livre, né, do curso. Oi, Lu, tudo bem? Feliz 2021 para ti, querida. Maria Júlia, feliz 2021. Que bom que vocês estão aqui. Retomando o nosso curso sobre milagres, né, agora nesse nosso primeiro encontro do ano, dia 4 de janeiro. Muito bem, nós concluímos o sexto parágrafo do segundo subcapítulo, Expiação como Defesa. Nós estamos no capítulo 2 também, falando sobre a separação e a expiação. Muito bem, então vamos começar com a leitura. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil de acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso que quer dizer os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada, a não ser pelos milagres. O milagre volta à defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida que vens a ser cada vez mais seguro, assume o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a entender o que significa esse parágrafo aqui. Tá? Então, o que é expiação? A expiação, né, dos pecados, a remissão dos pecados, né? Então é o perdão. Tá? Então, o perdão é um compromisso total. Então, dentro da filosofia, total ou totalitário, né? Total é que abrange todas as possibilidades, né? O todo. Não existe a mínima possibilidade disso não ser o real, né? Então, o perdão ele tem uma noção de totalidade, né? Não totalitarismo, como eu falei antes, que eu falei errado, mas é por toda a sua totalidade. Não há a menor possibilidade da gente questionar que ele não é necessário, que ele não se faz necessário. Pode-se questionar isso? Posso, na verdade eu posso questionar, mas e até, em algum sentido, enquanto eu tiver dúvidas a respeito, eu devo questionar para que eu possa saciar as minhas dúvidas, os meus questionamentos e transformar isso num quê? Num conceito mais honesto, mais próximo da honestidade do meu eu e do meu momento evolutivo que eu me encontro. Tá? Claro que eu posso questionar. Isso aqui não é um livro de dogmas, bem pelo contrário. E a interpretação que eu estou dando é uma interpretação livre, tá bem? Então, olha só. Né? Então, na maneira como eu estou lendo aqui, a expiação é um compromisso. Compromisso de quem? De tua alma. E que, portanto, deveria ser um compromisso teu também, um compromisso total. Ainda podes pensar que está associado à perda, que é um equívoco de todos os filhos, né, de nossa alma. Separados fazem de uma forma ou de outra. Tá? Vamos lá. Ainda podes pensar que isso está associado à perda. Então, olha só, isso que o perdão. Então, nós precisamos perdoar porque perdemos alguma coisa. Como assim eu perdi alguma coisa? Eu perdoo o quê? As minhas dívidas. Dívidas, né, significa culpa. Então eu perdoo culpa, porque conceito de culpa é dívida, né? Então eu perdoo culpas, né? Então eu me sinto culpado quando eu tenho uma dívida, isto é, dentro do campo agora da psicologia. Se eu pratico um comportamento e julgo esse comportamento como errado, ele precisa de uma punição, né?
Então, a punição é uma dívida, né? Então, eu vou contrair uma dívida para com um grupo, pessoas ou uma pessoa em si. Né? Então, eu me sinto culpado em relação a ela, em virtude de eu ter cometido ou não um determinado comportamento, porque também posso não ter cometido o comportamento nenhum, isto é, era necessário que eu cometesse um determinado comportamento e eu não o fiz. Né? Então, ainda posso pensar que a necessidade do perdão está associado a algum tipo de perda, né? Um equívoco que todos os filhos da alma, separados, que todos nós, enquanto nós não nos percebermos como algo uno, eu e tu, né? Todos nós fazendo parte de uma mesma luz, de uma mesma energia, de uma mesma vibração que emana de onde? De nossas almas. Enquanto nós continuarmos separados um dos outros, né? E também separados de nossa alma, né? Porque, lembram? Eu tenho uma alma. Se eu tenho pronome possessivo, então eu estou me apropriando de algo que não sou eu. Né? Então, é errado dizer a minha alma. O correto é dizer eu sou a alma. Né? Mas ainda estamos naquele momento do curso em que todos nós, ou a maioria de nós, ainda se percebe separado de sua alma. Tá? E a perda, um equívoco que todos os filhos da alma, separados, fazem de uma forma ou de outra. Né? Então, enquanto eu me perceber separado, eu vou acabar cometendo esse equívoco aqui, de achar que o processo do perdão se dá em virtude de uma perda, né? De uma falta. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. Tá? Por quê? Porque o perdão, ele é uma defesa, é uma forma de tu defender a tua integridade. Então vamos pensar aqui. Eu vou perdoar por quê? Porque talvez eu tenha me sentido agredido, né? Então eu preciso perdoar alguma pessoa, ou de verdade é o auto-perdão. Eu preciso me perdoar, né? Por não ter aprendido em tempo hábil meus padrões de defesa e acabei permitindo que o outro me agredisse. Então a raiva que a gente sente não é a raiva porque o outro me agrediu, é a raiva por eu não ter conseguido eu me defender, fui incompetente para isso. Por quê? Porque se eu consigo me defender plenamente, eu saio da circunstância sem raiva, porque aquilo não me atingiu. Entende? Então o problema não está na agressão em si, está na tua competência de tu saber te defender. Então, tu sabe te defender, tu não vai sentir raiva. Tu não sabe te defender, tu vai sentir raiva. Então, a raiva, ela vem da tua incompetência de te defender das pessoas ou das circunstâncias, ou, em suma, de ti mesmo. Tá bem? Então, lendo lá. É difícil acreditar que uma defesa, que é o perdão, não possa atacar, que não possa atacar, seja a melhor defesa. Ela é, de todas as defesas, é a melhor, porque o perdão, ele te obriga a ter que trilhar o caminho do aprendizado. Lembram? Eu só consigo perdoar no momento que eu me der conta que eu aprendi a me defender. Então, perdão está vinculado intimamente com processos de aprendizagem. Prepotentes têm uma dificuldade enorme, né, de perdoar. Por quê? Porque eles se creem já oniscientes, né, no caso de ter todo o conhecimento do mundo e não precisam aprender mais nada. Portanto, o filho da puta é aquele que me agrediu, e não eu, que acho que sei me defender e não sei, e acabei me permitindo machucar. Tá bem? Por isso que é a melhor defesa. O perdão te conduz a um processo evolutivo. Né? Perdoando, tu consegue subir nos níveis, né? no
no plano vertical, sair do momento evolutivo que tu te encontras, tu faz novos aprendizados, e quanto mais aprendizados tu faz, mais, né, níveis evolutivos tu vai galgando, tu vai subindo. Então esse é o nosso compromisso com a minha evolução, é o meu compromisso com a minha evolução pessoal, tá? Com a minha própria evolução. Eu tenho que estar sempre num contínuo processo de aprendizagem. Lembrando que aprender não é somente aqui, eu me dar conta do que é, eu aprender o como se faz, teoricamente, e nunca executar aquilo que eu aprendi. Então, o aprendizado é absorver a informação, raciocinar a informação, que é o processamento da informação, e executar ela, botar em prática. Se eu não botar em prática, continuo incompetente. Tá? É isso que quer dizer, os mansos herdarão a terra. Como assim manso? A tua índole pode ser uma índole raivosa ou uma índole mansa. Agora, ser manso não significa ser idiota e ser pateta. Manso não é aquele que oferece a cara para o outro esmurrar. Sabe? Pode bater na minha... Tá com raiva? Usa o meu rosto, usa minha cabeça para esmurrar e passar a tua raiva. Isso é estupidez de jeito nenhum. Na medida que eu conheço e detenho, né, o poder, né, de me defender, eu fico manso. Como assim manso? Sem raivas. Sem raiva. Eu me amanso, eu me apaziguo, né? Me amanso, né? Fico aberto para poder expressar ao mundo, ao meu entorno, ao universo, o meu amor. É isso que significa: os mansos herdarão a terra. Então, aqui é uma coisa também perigosa nessa frase. Porque tu só vai poder te apaziguar, te amansar, se tu deter o conhecimento. Quanto mais tu souber como te defender, mais manso tu serás. Agora, né, tu pode ser manso e, mesmo assim, de posse deste conhecimento, fazer mau uso do conhecimento. Tá? Então, veja, o conhecimento te amansa. Né? O ansioso lhe falta o quê? Conhecimento. O medroso lhe falta o quê? Conhecimento. O raivoso lhe falta o quê? Conhecimento. Quanto mais conhecimento tu tens, menor diminui a raiva, diminui a ansiedade, diminui o medo. Os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Olha, o conhecimento ele te traz o quê? Poder. E poder o que é? Força. Força de transformação, de transformar o teu eu e auxiliar as pessoas que estão à tua volta, a transformarem as suas vidas de forma positiva também. Uma defesa que funcione em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Então, veja só, uma defesa de dois gumes, né? É uma defesa de ataque. Né? Então, ela pode atacar o outro, mas também pode te atacar. A mesma defesa, ela pode te atacar. Tá? Então, a negação. A negação, ela pode ser todo e qualquer comportamento, emoção, atitude mental, tem, né, um contexto em que ele vai ser o quê? Positivo, útil para ti. Em alguns outros contextos, o mesmo comportamento, atitude mental ou emoção pode ser prejudicial, pode ter um resultado negativo. Tá bem? Então, isso que quer dizer aqui? Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, porque tu pode te machucar com ela. Vamos pensar realmente numa outra pessoa, num agressor. O agressor ele pode utilizar das tuas defesas de dois gumes contra ti. Em processos de negociação, isso é muito comum. Muito comum. Por exemplo, num grupo, alguém aborda contigo um tema polêmico. E é um tema em que tu ainda não tens as tuas
as tuas crenças, as tuas verdades, o teu conhecimento, ele ainda não está bem sedimentado, não está bem alicerçado. Né? E aí o que acontece? Tu traz à mesa de discussão, né, preconceitos. No que tu trouxer, começar a trazer teus preconceitos, ou mesmo conceitos que são conceitos um tanto etéreos, duvidosos, o que a outra pessoa ela vai fazer? Vai pegar esses mesmos conceitos e jogar contra ti, para tentar demonstrar que tu é um estúpido, tu és uma imbecil, ou uma pessoa que não é digna de credibilidade. Né? Antônio Gramsci, na cartilha dele, é um dos ideólogos dos movimentos de esquerda. Ele diz assim: se tu não conseguir sobrepujar o teu oponente numa discussão, né, se tu não conseguir vencer a discussão, por quê? Porque os conceitos, os conceitos do teu oponente são mais alicerçados, são melhores do que os teus, ou mesmo porque te falta cultura, né? Abra mão de discutir o tema central e ataque a moral daquele que está conversando contigo. Então você vai deslocar, né, o foco da discussão, né, já não é mais o tema central, o que é a moral do sujeito. Muita gente tem medo do amor. Muita gente. Quarta-feira eu retorno com o projeto Eros, né, na quarta-feira à noite, a gente conversando sobre relacionar. Na verdade, não é bem o projeto Eros. Nós vamos estar falando sobre relacionamentos afetivos, falando sobre amor. Né? E tem muita gente que tem medo do amor. Medo de viver um amor de forma profunda, verdadeira e honesta. E eu falo sobre o amor, trago conceitos sobre o amor, né? Questiono, né? E digo, né, que o amor é uma coisa muito bacana. Estas pessoas que têm medo do amor, quando sabem que eu, Leonardo Bueno, eu casei várias vezes, eu tive muitos casamentos, eu fui muito namorador, né? Relacionamentos tive um monte, né? O que a pessoa faz? O que o medroso faz? Ele deixa de questionar, né, de me confrontar com os meus conceitos e passa a agredir a minha moral, a minha integridade. Uma pessoa que separou tantas vezes tem o direito de falar sobre amor. Olha só, agrediu a minha moral, né, dizendo que eu moralmente não sou capaz de falar sobre o amor. Né? E é daí para baixo. Olha, gente, do que eu já escutei nas palestras que dei nesses últimos... Hoje, de 4 de janeiro, eu estou completando 32 anos de formado, 32 anos de profissão. Nesses 32 anos, o que eu já escutei, né, nessa área, né, das pessoas abrindo mão de discutir o tema central e agredir a minha integridade. No próprio projeto Eros, quem já fez, né? Meu Deus. Claro, eu não sirvo de saco de pancada, né? Mas eu escuto as pessoas me chamando, sabe? De ser um infiel, de ser o quê? De ser uma pessoa sórdida, de ser desumano, de não ser caridoso, de ser um estúpido, de ter pacto com o diabo. Olha, gente, do que eu já escutei é uma coisa assim impressionante. Isso se dá quando? Quando o teu oponente ele chega lá embaixo, na última bolachinha do pacotinho, para poder manter e provar o argumento dele que é verdadeiro. E aí o que acontece na discussão, porque o projeto Eros ele é uma conversa, ele é uma discussão, né, muito interna, mas onde eu fico colocando lenha na fogueira no teu blá 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 interno. E aí quando a pessoa ela passa pela última linha de defesa dela, não tem mais. A última possibilidade que ela tem, qual é? É agredir. E o Antônio Gramsci, ele se deu conta disso, de que as pessoas, quando elas perdem a razão, elas vão para a agressão. E a maneira mais eficiente de agredir é tu agredir a moral das pessoas. Muito bem, voltando para ti. Né? Isso é um padrão de defesa. Você utiliza isso
Você faz isso? Olha, antes de dizer que você não faz. Quantas e quantas vezes tu viu pessoas andando na rua e tu agrediu? Por exemplo, dois homens andando de mãos dadas na rua e de pronto param, se abraçam apaixonadamente e se beijam. E aí o que tu faz? Tu agride a moral deles, dizendo que isso é errado, que isso é pútrido, é fétido, isso não se deve fazer, né? Enfim, não é mesmo? Duas mulheres andando de mãos dadas na rua, né? Quantas e quantas vezes tu apontou uma mulher branca, né, andando de mãos dadas com um negro, né? Um índio, né, andando de mãos dadas, né, com uma italiana, sabe? E a gente vai lá e aponta, dizendo que é errado. Quantas vezes tu sentiu meio que constrangido ao ver os Hare Krishnas com aquelas roupas alaranjadas, todos carecas, né, com aqueles sininhos nas mãos, cantando Hare, 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 né, correndo e dançando, e tu sentiu, puxa, que legal, que bonitinho, mas não é a igreja católica, não é a igreja, não são protestantes, não são isso, né, são evangélicos, é bonitinho, mas bate, e a gente vai lá e aponta. A gente aponta, na verdade, e o que a gente está sendo agredido enquanto comportamentos. Por quê? Quando eu vejo dois homens, duas mulheres se beijando amorosamente, vamos lá, apaixonadamente, né, o que isso provoca dentro de mim? Repulsa porque são dois homens? Não. Mexe, me agride, mexe comigo no que diz respeito à minha própria paixão. Quando eu vejo duas pessoas praticando algo que é bom, algo que é bacana, e o meu cérebro se dá conta que eu estou empurrando com a barriga, não estou praticando aquilo que eu acho que é bacana, olha lá, o espelho e o dedão apontado para mim. E eu passo a me acusar de incompetente, de relapso, de preguiçoso, não é mesmo? Deixando para a mãe. Não, eu tenho todo o tempo do mundo, e aqui eu já passei de 50 anos, eu já não tenho todo o tempo do mundo. Não é verdade? E aí eu vejo pessoas, e não precisa ser heterossexuais, homossexuais, pode ser heterossexuais, lésbicas, sabe? Aquilo me incomoda profundamente. E aí o que eu faço? Eu agrido a moral das pessoas. Agredir a moral. Você agride a moral, as pessoas agridem a tua moral quando elas já não conseguem mais te criticar no plano do comportamento, das habilidades, que é o plano do real. Então, se eu estou num nível evolutivo mais baixo, eu vou tomar isso com o pessoal e vou agredir de volta. Se eu estou num nível evolutivo mais elevado, eu vou me dar conta, epa, está agredindo a minha moral? Opa, significa o quê? Que eu estou ganhando a discussão. Diga-se passagem, eu já ganhei. Porque se está agredindo a minha moral é porque já não tem mais argumento. Num processo, olha aí a dica para os terapeutas, num processo psicoterapêutico, né, psicoterápico, quando eu estou trabalhando com o paciente, né, eu venho trabalhando crença por crença e desmanchando aquelas crenças obtusas, aquelas crenças limitadoras, né? E aí o que acontece? O argumento que mantém as crenças começa a ser aniquilado, aniquilado, até que não sobra mais nenhum argumento. Aí o paciente tem duas possibilidades. Primeiro, o que é? Dar um passo para trás. Não é concordar comigo, é concordar com ele. Acho que estou sendo muito presunçoso, né? E tem realmente uma saída o meu problema. Agora eu estou com dificuldade de assumir as consequências desta alternativa que está se colocando diante de mim. Estou com dificuldade de assumir todas as consequências disso. Por quê? Não existe mudança que não gere outras mudanças. Então, na medida que eu me torno uma pessoa íntegra, a integridade me leva para a honestidade, me leva para a verdade, me leva para ser uma pessoa mais focada. Então, a primeira mudança, obrigatoriamente, me faz mover outras mudanças à minha volta. Ok? Então, é isso o que quer dizer. Uma
defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, muito fraca, extremamente fraca. A congruência é um dos diluentes, um dos antídotos para isso, tá? Precisamente porque tem dois gumes e um deles pode voltar-se contra ti e de forma inesperada. Na psicoterapia, isso é uma outra coisa que a gente faz. Né? Então, só para terminar a primeirinha ali que eu não terminei. Então, eu fico analisando isso. Quando o paciente, às vezes o paciente ele começa a me agredir, ele fica brabo, fica puto. Né? Por exemplo, né? Muitas vezes a terapia, o tempo de terapia é 50 minutos, né? Dentro da psicologia. Né? A maioria das linhas é 50 minutos. Pode haver terapias de 30 minutos, 20 minutos? Claro que pode. Mas a média é 50 minutos. E é o que eu coloco para todos os meus pacientes. Leonardo, quanto tempo de terapia é? 50 minutos. Essa é a tal da hora terapêutica, 50 minutos. E é muito frequente estar conversando com o paciente e aqueles 50 minutos viram 1h30. Canso de ficar com o paciente 1h40 e tudo. Né? E não é uma consulta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que daqui a pouco, por algum motivo, eu preciso encerrar a terapia em 30 minutos. Veja, é 50 minutos a terapia. E aí o que o paciente faz? Ele olha para mim e me diz assim, mas eu estou pagando 1 hora de terapia. Quando que você vai me restituir estes 30 minutos? Não é 30, é 20? Sendo que eu já fiquei com ele inúmeras vezes, 1h30, 1h20, 2 horas. Né? Então, isso é um padrão de defesa por parte dele. Quando que o paciente faz isso? Quando ele se sente apertado, né? Estrangulado pelo terapeuta que está colocando ele contra a parede. Então, ele agride. Né? É como se ele ficasse meio que burrinho na hora, né? E passa a agredir. O que eu faço? Eu dou um passo para trás e vou marcar uma outra consulta com ele, né? Durante a semana, ele vai ter a consulta tradicional, só que ele vai ter mais uma. E essa mais uma, eu vou ficar com ele 1 hora. Ou, desculpe, 50 minutos. Quando é 30 minutos que ele está devendo, não, eu vou ficar com ele 50 minutos. Mais uma vez. E termina a consulta, ele me diz, envergonhado, ele me diz assim, mas né, Leonardo, acho que na verdade nem precisaria ter tido, né? Quantas e quantas vezes tu ficou comigo várias vezes? É. E eu nunca te cobrei isso, né? Às vezes eu cobro, só que eu aviso o paciente, nós estamos entrando numa nova consulta e eu vou te cobrar. Né? São casos e casos. Então, eu posso utilizar o próprio padrão de defesa do paciente contra ele. Nós, terapeutas, fazemos frequentemente isso, para te colocar contra a parede. Pense, quando nós construímos, quando tu constrói armas de ataque, né, para atacar as pessoas, tu constrói armas bem eficientes, que pode ser o quê? Pode ser sarcasmo, né, pode ser um humor negro, pode ser comentários afiados, né? Bom, enfim. E quando tu cria esses padrões de ataque, tu perde algum tempinho para também criar, né, o padrão de defesa do ataque que tu está fazendo? Não. Significa, então, que se eu prestar atenção na maneira como tu ataca as pessoas e eu usar esses instrumentos contra ti, tu vai saber te defender das tuas próprias armas de guerra que tu inventou? Não. Tu não vai saber te defender. Né? Então aí é que está. Mecanismos de defesa muitas vezes são utilizados como instrumentos de ataque. A negação, a racionalização, o medo e tantos outros. Ok? Vamos lá. Essa possibilidade não pode ser controlada, a não ser pelos milagres. Tá? Qual a possibilidade? Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca,
precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade de voltar-se contra ti não pode ser controlada, né? Tu não consegue controlar isso. Pode se voltar contra ti a qualquer momento, de qualquer jeito. Tá? Agora, só pode ser controlada de verdade através de uma forma, de uma maneira, que é através dos milagres, que é através dos aprendizados dos padrões corretos de defesa. O milagre volta à defesa, né? Então os milagres sempre vão defender os interesses do perdão para a tua real proteção. Então, o caminho dos milagres é um caminho de aprendizados. É quase que redundância falar isso, né? O caminho dos aprendizados, que é o caminho dos milagres, eles reforçam, né, o teu poder enquanto perdão. Tá bem? E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, porque isso vai te dar muita segurança, autoconfiança, né? Os aprendizados. Assumes o teu talento natural de proteger a si mesmo e aos outros, aquelas pessoas que estão à volta de ti. Então, aprender a proteger as pessoas que não sabem ainda se proteger. Teus filhos, por exemplo. Conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. Neste momento que tens essa capacidade de tu poder te proteger, né, e proteger as outras pessoas, o que acontece? Tu amansa o teu coração. E é aí, nesse momento, que eu me percebo como teu irmão. Eu me percebo como teu irmão. Né? E, ao mesmo tempo, como filho. Filho dessa alma maior, né, que nos liga e nos conecta. Muito bem, deixa eu ver aqui. Juju, a tua internet tá sempre ruim, tá? Então aí eu pergunto para mais alguém se por acaso a minha internet ela tá ruim também, tá certo? Então vamos ver se tem algum comentário aqui, se está tudo certinho. Tudo certinho então. Muito bem, gente. Até a segunda-feira que vem e a nossa bênção final, que eu desejo a ti um 2021 não, uma vida inteira, né? Repleta de amores, repletas de alegria de viver, sabendo que para tu poder ter isso de forma muito intensa, é necessário que tu te deixe, tu te permita, né, encontrar com pessoas que são divergentes de ti, que são pessoas diferentes, que pensam de uma maneira diferente, se comunicam de uma maneira diferente, que amam, expressam o seu amor de maneiras diferentes de ti, que têm estilos de relacionamento diferente do teu, né? E que são felizes dessa maneira, que conduzem as suas famílias de um jeito maluco, mas, estranhamente, pode dar certo. Nós precisamos desse encontro com aquilo que diverge do nosso sistema de crença, da nossa maneira de entender o mundo, de entender o universo. Por quê? Porque a divergência é que é o espelho de minha alma. Eu só vou poder enxergar eu como sou, eu vou me enxergar enquanto alma através dos olhos daquelas pessoas que divergem de mim. Se você anda somente com pessoas que concordam com os teus credos, dificilmente tu vai conseguir evoluir. Ok? Um beijo grande na tua alminha boa e a gente já se vê. Quarta-feira nós temos aqui, vamos estar falando sobre amor, e a partir de hoje, todos os dias, de segunda a sexta-feira, é ponto de encontro. Final de tarde, eu estou aqui com vocês conversando sobre temas diversos. Tá bom? Um beijo grande e até amanhã.